vocês? E como passaram essa semana? Eu passei uma semana bem gostosa preparando essa que é a nossa última aula. Puxa vida, já chegou na última aula, professora? Pois é, foram muitos encontros, nós nos vimos toda semana para falar sobre vários assuntos legais, mas infelizmente as nossas aulas chegaram ao fim. É a nossa última aula, já com aquele gostinho de quero mais e se preparando para as novidades e surpresas. E por falar em novidades e surpresas, hoje nós vamos fazer uma atividade lá no finalzinho da aula que vai precisar de um material um pouco diferente. Eu vou precisar que você separe um pote ou uma caixa, alguma coisa que você tenha na sua casa, onde você possa guardar papeizinhos durante o ano todo. Papel sulfite ou uma folha de caderno, o lápis ou a caneta. Combinado? Eu espero você separar o seu material e a gente já volta para conversar mais um pouquinho. Agora que você já organizou suas coisas, vamos lembrar um pouquinho da semana passada? O que nós falávamos na semana passada? Você se lembra? Nós falamos sobre uma palavra que eu gosto muito. Vamos ler juntos o significado dessa palavra só para a gente lembrar? Diversidade. Diversidade é a característica ou estado do que é diverso, diferente, diversificado, não semelhante, pluralidade. A palavra diversidade é isso mesmo, ela quer dizer muitas coisas diferentes. E nas nossas aulas nós aprendemos muito sobre diversidade. Nós falamos sobre diversidade de gênero, diversidade étnica, diversidade cultural, diversidade etária, diversidade de pensamento, diversidade religiosa. E entre as muitas formas de diversidade religiosa, nós encontramos uma outra palavrinha que nós também já estudamos no ensino religioso. Vamos ler juntos? Teísmo. Teísmo é o conceito filosófico que defende a existência de deuses, ou seja, entidades divinas superiores que teriam sido as responsáveis pela criação do universo e todas as coisas que nele existem. Então, o teísmo é essa corrente filosófica, esse pensamento que norteia a existência e a criação das religiões. E existem diferentes formas de teísmo, que nós também estudamos aqui nas nossas aulas. Você se lembra das principais? Vamos ler juntos? Monoteísmo é a crença em um só Deus. Nós estudamos várias religiões monoteístas, a maioria delas de matriz ocidental. Lembra quais eram as mais conhecidas, as que tinham mais adeptos no mundo ocidental? Isso mesmo, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Eram as três principais, mas existem muitas outras religiões monoteístas. Uma outra forma de pensamento teísta e de organização religiosa é o politeísmo, que é a crença em vários deuses, que são aquelas religiões que têm muitos deuses diferentes, como nós estudamos em algumas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, em algumas religiões orientais, como o hinduísmo, onde existem vários deuses diferentes. E existe também
o enoteísmo, que acredita em vários deuses, mas que um deles é o supremo, é o mais importante de todos. Mas essa palavrinha, ela é muito importante. Então vamos ler mais um pouquinho sobre ela? A palavra teísmo se originou a partir do grego theos, que significa literalmente Deus. Assim, o conceito de teísmo é diretamente oposto ao do ateísmo, que não acredita na existência de qualquer tipo de divindade. Nós também aprendemos sobre o ateísmo. Lembra dessa aula? Que é aquela forma de pensamento que não acredita que os deuses existem. Então, entre os não religiosos, os mais conhecidos são os ateus, que não acreditam na existência de Deus, que dizem que não existe nenhum Deus, nenhuma energia, nenhuma forma superior de energia, de poder, ou o agnosticismo. Os agnósticos são aqueles que não acreditam na existência de Deus, mas também não vão dizer que Deus não existe. Para a gente lembrar bem dessas coisas super importantes, eu preparei um vídeo contando uma história para vocês, uma história que eu gosto muito, que se chama Onde está Deus? Vamos ouvir juntos essa história? Então, senta confortável que vai rodar o vídeo da história para você. Olá! Hoje nós vamos ler um livro muito especial que eu gosto muito, 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 que é Onde está Deus? Isso mesmo, o nome do livro é uma pergunta. Onde está Deus? Quem escreveu esse livro foi o Victor Kelleher, que nasceu em Londres, morou muitos anos na África e hoje mora na Austrália. E quem fez as ilustrações foi Elise Hurst. Eu falei para vocês que ele nasceu na Inglaterra, né, em Londres. Ele escreveu o livro em inglês. Mas para a gente conseguir ler esse livro e ter acesso a toda essa história super legal, a escritora Ana Maria Machado fez a tradução do livro. E ele foi publicado pela editora FTD. E hoje nós vamos aprender um pouquinho da história Onde está Deus? A história do Pedro, um menino muito curioso que queria saber onde está Deus. Preparados para ouvir essa história? Então, vamos lá. Onde Deus mora? Perguntou Pedro. A sua irmã mais velha, a Janete, apontou para o teto. Lá em cima. Lá onde? No sótão. Janete foi com o Pedro até uma janela e apontou para o céu. Não, Pedro, é mais alto. Tipo, lá em cima. O Pedro, então, colocou a cara bem perto, praticamente para fora da janela. Olhou, olhou, mas ele só via nuvens. Eu não consigo ver Deus, ele disse. Deus não está exatamente lá em cima. Ele está... Por que você não pergunta para o papai? Então, Pedro foi até o seu pai. O papai estava lendo o jornal. Então, onde é que Deus mora? Deus? Deus está por aí. Por aí onde? Ele procurou no corredor, mas não tinha nada além de um skate velho. Então ele saiu e procurou do lado de fora da sua casa. Nada, a não ser uns arbustos e o busca-pé.
Voltando para dentro de casa, o Pedro disse ao papai: Eu não consigo ver Deus em lugar nenhum. O pai coçou a cabeça, olhou para a mamãe e falou: Deus está em todo lugar. Ele está em tudo que você vê. A porta rangeu e o busca-pé entrou na sala. E o busca-pé? Perguntou Pedro. Deus está nele também? A mamãe já estava ficando irritada com aquela história. Olha, talvez, quer dizer, é possível. Pedro apertou bem os olhos e olhou bem para o busca-pé. O busca-pé ficou meio embaçado. Depois, o Pedro cruzou os olhos até ficar vesgo. E aí ele viu 2 busca-pés, mas os 2 tinham a mesma cara de cachorro. Será mesmo que Deus teria essa cara e teria rabo? A mamãe já estava farta de tantas perguntas. Dava para ver pelo jeito que ela franzia as sobrancelhas. Eu já falei, disse a mamãe. Deus está em todo lugar. É só você aprender a olhar. Então, o Pedro resolveu sair e treinar essas coisas de olhar. Quando ele saiu, ele viu um ônibus escolar passando, um carrinho de bebê, viu até um menino andando de patinete. Todos pareciam bem normais. Aí, o Pedro viu o carteiro que estava ali no seu portão, com o rosto vermelho e suado como sempre. Você sabe alguma coisa sobre Deus? Não muito. Eu sei mais sobre onde as pessoas moram. Qual é o endereço de Deus, então? Puxa, essa pergunta é difícil. Por que você quer saber? Estou procurando por ele. O carteiro ajeitou o boné. Ficou pensando. Olha, você está vendo aquela igreja ali? Dizem que Deus mora ali. Tenta procurar por lá. Boa ideia! E o Pedro foi até a igreja para saber se Deus estava morando lá. Só tinha uma pessoa dentro da igreja. Um homem com uma túnica preta, bem comprida. Estava parado do lado de uma mesa que tinha uma cruz dourada brilhando em cima. Pedro foi andando até ele, deu um puxãozinho na sua roupa e perguntou: Essa igreja é sua? É sim. Então, você deve ser Deus. Não, eu não sou Deus. Eu sou só o Padre Tiago. Eu sou um funcionário, eu trabalho para Deus. Pedro, então, olhou aquelas paredes grossas da igreja e disse: Tudo isso pertence a Deus? Esta é a casa dele? Olha, é uma delas, disse o Padre Tiago. Tem muitas outras por aí. Existem casas de Deus no mundo todo. E em qual delas ele está morando agora?
Ele mora em todas, pelo que eu sei. Todas ao mesmo tempo? Sim, respondeu o padre Tiago. É um truquezinho que só Deus sabe fazer. Então, quer dizer que tem um pedaço dele aqui agora? Mais ou menos, disse o padre Tiago. Pedro, então, se ajoelhou, olhou embaixo do banco, olhou para o teto, olhou para o altar e não viu nenhum pedaço de Deus. O padre Tiago suspirou e disse: pode ser difícil de se encontrar Deus às vezes. Algumas pessoas passam a vida toda procurando por ele. E elas encontram no final das contas? Perguntou Pedro. Ah, sim, no final das contas sempre encontram. Então, o Pedro pensou no seu avô. Ele estava tão velhinho. Mas o papai dizia que ele ainda não tinha chegado ao fim. Dizia que ele tinha muitos e muitos anos pela frente. O fim parece tão longe, pensou Pedro. Eu preferi encontrar Deus agora. O padre Tiago concordou com o Pedro. Bom, já que Deus não está aqui, é melhor eu ir embora. Ainda tem muitos lugares onde eu quero procurar. E o Pedro saiu da igreja. Saiu andando pelo bairro, até que numa rua um pouquinho mais à frente, ele chegou até a mercearia da Dona Mira. Chegando lá na mercearia, ele lembrou que ele adorava a Dona Mira. Ela era da Índia. E ela usava sempre uma trança comprida e uma pedrinha colada aqui em cima do nariz. E o melhor de tudo, ela contava histórias lindas sobre elefantes e princesas. Isso também sempre dava uma bala para o Pedro quando a mãe dele não estava olhando. Dessa vez, ela deu também um pirulito. E deu um abraço bem gostoso no Pedro. O que eu posso fazer por você hoje, Pedro? Você veio ouvir uma história? Não. Hoje eu estou procurando Deus. Qual deles? Perguntou a Dona Mira. Pedro se assustou. Como assim? Existe mais de um? A Dona Mira abriu bem os braços e disse: lá de onde eu venho, existem muitos. Só um já serve, Dona Mira. Ah, então aqui eu vou te mostrar o meu preferido. E mostrou para o Pedro um quadro com a deusa Kali. E falou: essa é a deusa Kali. É ela que me protege. A mulher no quadro era muito bonita, mas também era muito feroz e assustadora para o gosto do Pedro. Então, o Pedro ficou meio assustado, não gostou muito daquela imagem e perguntou: você não tem nenhum outro Deus? Dona Mira apontou então para um outro Deus, que tinha cabeça de elefante. Esse é Ganesha, ela explicou. Ele traz sorte. Ah, Pedro gostou do Ganesha. A tromba comprida, as orelhas enormes lembravam as histórias da Dona Mira. Onde ele mora? Perguntou Pedro. Dona Mira fez uma cara triste, igual a do padre Tiago. Quem sabe? Talvez na Índia, no alto das montanhas? Pedro nunca tinha ido a nenhuma montanha e nem sabia onde ficava a Índia. Eu precisava de um lugar um pouco mais perto, disse o Pedro.
Então ele agradeceu o pirulito e foi embora. Foi andando, até que ele chegou no parque que ficava no final da sua rua. Lá, viu um velhinho sentado num banco. Um velhinho de barba mal feita, com a roupa rasgada. O Pedro sabia que já tinha visto esse homem várias vezes. As pessoas chamavam ele de Jim e sempre davam dinheiro para ele, dizendo que ele era muito pobre. Pedro não tinha dinheiro, mas ele tinha o pirulito que a dona Mira tinha dado para ele. Então ele deu o pirulito para o homem. Jim sorriu e disse: "Uma boa ação merece outra, não é, rapaz? O que eu posso fazer por você?" Pedro sentou ao lado do Jim e disse: "Estou procurando Deus. O senhor tem alguma ideia de onde eu posso encontrá-lo?" "Ah, isso é fácil", respondeu o Jim. "Deus e eu somos grandes amigos." "Então você sabe onde ele está?" "Ah, é claro que eu sei. Ele está onde sempre fica", disse ele, apontando para o peito do Pedro. "Ele está bem aí." "Dentro de mim?" "Ué, onde mais ele poderia estar?" Pedro fechou os olhos, tentando olhar para dentro. Estava tão escuro que ele não viu nada. "Não estou vendo ninguém", disse o Pedro. "É porque você está procurando no lugar errado." Jim colocou o pirulito na boca e também fechou os olhos. "Você também está procurando Deus?" disse Pedro. E Jim respondeu: "Não, estou apenas aproveitando meu pirulito." Então o Pedro resolveu ir embora. Já que quase nada tinha mudado, afinal de contas ele não encontrou Deus como ele gostaria. Quando ele chegou em casa, o papai ainda estava sentado lendo seu jornal. A mamãe e a Janete estavam assistindo televisão. E o Pedro resolveu fazer outra pergunta. Como a gente olha para dentro do coração? "Depende", disse a mamãe. "Depende do quê?" E ela disse: "Depende do que você está procurando." "Bom, eu estou procurando Deus." "Ah, procurar no seu coração é um bom lugar?" "Mas, mãe, como eu faço para chegar dentro do meu coração?" A Janete, nessa hora, já estava ficando meio irritada com as perguntas do irmão e disse: "Não faço a menor ideia." O papai ajeitou as folhas do jornal e disse: "Nem me pergunte." "Desculpe, querido, eu não sei te ajudar com esse assunto", disse a mamãe. Então o Pedro foi lá para fora, sentou no degrau dos fundos. E aí o busca-pé veio correndo e se jogou no colo do Pedro. Começou a lamber todo o seu rosto. E então o Pedro abraçou o busca-pé e conseguiu ouvir o coração do busca-pé. E o coração do busca-pé fazia tum-tum, tum-tum. E o coração do Pedro respondia tum-tum, tum-tum. Os dois corações faziam o mesmo barulho. Talvez fosse Deus falando com ele. Talvez não. Talvez o Pedro conseguisse a resposta amanhã. Mas hoje ele já tinha perguntado bastante, já tinha procurado bastante e tudo o que ele queria
era brincar com o busca-pé. Essa história é muito bonita, né? E eu tenho certeza que o Pedro poderia ter procurado em muitos outros lugares que não cabiam num livro só. Lugares que nós estudamos no ensino religioso, que nós já aprendemos bastante aqui. Mas agora, pensando no ano de 2021, além de tudo isso que nós aprendemos, de tudo que nós estudamos juntos, existe uma palavra que ficou muito marcada para mim, uma palavra muito importante. A palavra foi gratidão. Mas antes de eu explicar para você o significado dessa palavra, eu tenho um outro recadinho em forma de vídeo para você. E já que nós falamos sobre procurar coisas dentro do nosso coração, eu queria dizer para vocês que depois de contar essa história, de ler essa história com vocês, eu fui procurar dentro do meu coração. Assim, não vou dizer para vocês que eu olhei lá dentro e vi Deus, porque como vocês viram na história do Pedro, foi bem difícil de olhar para dentro do coração, mas sabe o que eu encontrei lá dentro? Um sentimento muito lindo, muito legal, que é o sentimento de gratidão. E eu queria fazer um momento agora, só complementando o vídeo da história, um momento de gratidão, de agradecer à professora Ana, de língua estrangeira, do Curitibinhas Poliglotas, que me emprestou o livro para eu poder contar essa história para vocês. Agradecer a minha filha, Sabrina Fernanda, que fez os bonequinhos para eu contar a história. E assim, eu não tenho um busca-pé, mas eu tenho esse rapazinho aqui, que é o Vader, que me ajuda a preparar as nossas aulas e está sempre comigo quando eu estou estudando para trazer as coisas para vocês. Então, agradecer também pela vida do meu lindinho, enquanto eu estou aqui trabalhando, contando histórias para vocês. Ele fica lá quietinho, deitado no sofá, para não atrapalhar, mas sempre aqui pertinho. Então, queria dizer para vocês que às vezes é gostoso a gente ouvir o coração dos nossos amigos, como a professora Ana é minha amiga, dos nossos familiares, como a minha filha Sabrina, que fez esses bonecos lindos pra gente, e até dos nossos companheirinhos peludos, né, Vader? Então, a nossa gratidão por esse ano, e a gente vai conversar mais um pouquinho aí no estúdio. Combinado? Tchau! Vocês viram aí no vídeo alguns motivos pelos quais eu sinto gratidão. E eu tenho certeza que você já sentiu gratidão também, mas você sabe o que essa palavra significa? Vamos ler juntos o significado da palavra? Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor da outra. Então a gente pode sentir gratidão pelos nossos amigos, quando eles fazem alguma coisa boa, ou pelo simples fato deles serem nossos amigos. Pela nossa família. Gratidão até por a gente acordar de manhã. Existem muitos motivos para a gente sentir gratidão. E é por isso que a nossa atividade de hoje, que é uma atividade que vai acompanhar você durante o ano que vem, é o Pote da Gratidão. Provavelmente você já ouviu falar dessa atividade, né? Várias pessoas já trabalharam com essa atividade em outros momentos. Mas hoje nós vamos fazer o nosso Pote da Gratidão de ensino religioso para o ano de 2022. Mas se você quiser começar ele hoje, é uma boa ideia. Então eu vou mostrar para você o que eu fiz e algumas formas que a gente pode fazer. Eu usei dois modelos aqui para mostrar para vocês. Esse aqui que eu fiz com pote de sorvete que eu tinha lá na minha casa. Então é um potinho de sorvete, eu colei aqui a palavra gratidão e usei ele. E um outro que eu tinha na minha casa era um vidro. Sabe aqueles vidros que vem dentro às vezes pepino, vem ovo de codorna, um monte de coisa que dá pra gente, geleia que dá para comprar nesses vidros? Eu usei então um vidro desse, lavei ele, sequei bem limpinho e colei aqui só um escrito gratidão gera gratidão. E eu vou mostrar para vocês agora
algumas coisas que eu já coloquei dentro do meu pote da gratidão, certo? Eu já comecei ele antes para poder mostrar para vocês. Então, aqui nesse vidro, eu tenho alguns motivos pelos quais eu sou grata. Pessoas que querem ensinar. Então, às vezes, não é só o professor, a professora que nos ensinam. Nós aprendemos muitas coisas com outras pessoas. Então, eu sou grata pelas pessoas que querem nos ensinar. Outro que eu coloquei aqui, gratidão pela lua e pelas estrelas. Porque eu gosto muito de ficar olhando para o céu. Então, o dia que a lua e as estrelas estão aparecendo, eu sinto muita gratidão, eu fico muito feliz. Ah, olha, esse aqui é bem legal também. A gente pode agradecer e se sentir grato pela água limpa. Porque para a gente tomar água, ela tem que estar limpinha, né? Então, sinto gratidão pela água limpa. Olha, um outro motivo bem legal, hein? Acordar hoje. Porque eu acordei hoje e posso estar aqui com vocês. Então, eu fiquei muito grata de acordar no dia de hoje. E tem muitos outros motivos que eu coloquei dentro desse vidro. Aqui no pote, eu também coloquei alguns motivos pelos quais eu sou grata. Será que tem alguma coisa diferente aqui? Vamos ver? Olha só! O que eu tenho de legal aqui? Coloquei aqui gratidão pela capacidade de ler. Porque quando eu era criança, eu aprendi a ler lá na escola. E hoje eu posso ler histórias maravilhosas como essa que nós ouvimos hoje. Então a capacidade de ler me fez descobrir um mundo enorme, cheio de possibilidades. Por isso eu sou grata pela capacidade de ler. O que mais que tem de legal aqui? Vamos ver, tem tanta coisa aqui. Pelos oceanos. Você já foi à praia? Se você não foi à praia, com certeza você já viu fotos e vídeos dos oceanos em algum lugar. E a gente tem que ficar muito grato, porque é tão gostoso ver essas imagens e chegar pertinho do mar quando a gente tem a possibilidade. Então isso é só para você ver que existem muitas coisas que a gente pode colocar dentro do nosso potinho da gratidão. Agora, eu vou dar um tempinho para você pensar pelo menos 3 coisas que aconteceram essa semana ou que você se lembra, para você começar a colocar dentro do seu pote, combinado? Então, pensa nessas 3 coisas, anota num papel para você começar o seu pote da gratidão.
Confesso que eu fiquei bem curiosa para saber quais foram as 3 coisas que você anotou para colocar dentro do seu pote da gratidão. Se não deu tempo de você decorar o seu pote para deixar ele bonitinho assim agora, não tem problema. Você pode fazer isso durante a semana. E aí você deve estar pensando, mas professora, o que eu vou fazer com esse pote? A proposta é que durante o ano, sempre que você se lembre de alguma coisa pela qual você se sentiu grato, sempre que aconteça uma coisa legal, você anote no papel e coloque dentro do seu pote. Porque aí, naqueles dias que você está triste, naquele dia que você não consegue mais pensar numa coisa boa, quando acontece alguma coisa ruim, sabe quando você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é bater o dedinho na quina da cama? Que você já acorda assim achando que tudo vai dar errado naquele dia? Naquele dia, você pega o seu potinho e começa a ler os motivos pelos quais você é grato, as coisas boas que aconteceram com você. E aí você vai perceber que aquele dedo que bateu na quina da cama de manhã cedo não era tão grave assim e que você tem muitos outros motivos para você ser grato e para você ficar feliz. Então, a função desse potinho é trazer alegria pra gente naqueles dias que a gente tá meio triste, meio jururu. Então, esse potinho vai trazer esses motivos pelos quais nós já fomos gratos em algum momento e lembrar a gente das coisas boas. E por falar em coisas boas, quando eu era criança,
eu era muito fã de uma apresentadora de televisão que gravava muitas músicas legais. E tem uma música dela que me lembra de uma coisa muito boa. Vamos ler juntos a letra dessa música, então? Ela diz assim: bom estar com você, brincar com você, deixar correr solto o que a gente quiser. Em qualquer faz de conta, a gente apronta, é bom ser moleque enquanto puder. Ser super-humano, boneco de pano, menino ou menina que sabe o que quer. Se tudo que é livre, é super incrível, tem cheiro de bala, capim e chulé. Esse é um pedacinho da música, ela continua falando outras coisas. Mas essa música me lembra o quanto foi bom em 2021 estar junto com você todas as semanas, aprender juntos, brincar juntos em alguns momentos, conversar sobre coisas legais, e o quanto eu sou grata por já ter sido criança, por já ter aprendido, ter tido a oportunidade de aprender. Quando eu era criança, eu estudava numa escola municipal de Curitiba, lá na escola Monsenhor Boleslau Fallers, onde eu tive muitas professoras maravilhosas que me ensinaram muito do que eu sei hoje e que eu posso estar aqui para ensinar para vocês e para passar para vocês um pouquinho disso que eu aprendi. Porque quando eu era criança, eu também acreditava que podia ser um super-humano. Lógico que eu não sou a Supergirl, não sou a Viúva Negra, mas eu gosto de me sentir um pouquinho especial por ter o privilégio de estar com você todas as semanas, trazendo para você um pouquinho daquilo que as minhas professoras e os meus professores me ensinaram ao longo da vida. Então, a palavra para fechar esse ano continua sendo gratidão. Gratidão por você estar aí do outro lado da telinha comigo toda semana, para a gente continuar aprendendo juntos e quem sabe a gente se encontra por aí. E para fechar, aquele nosso recado de toda semana. Fique bem, lave muito bem as mãos, tome muita água. Até a próxima!